Fala, meus arretados, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia de muita alegria, né? Acabou agora, há poucos minutos, o jogo do São Paulo, Ferroviária vs São Paulo, e o São Paulo foi vencedor de virada, né? Como o pessoal fala, de virada é mais gostoso. E para começar esse vídeo, a gente falar um pouco, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal ou que está chegando agora, pegue o meu vídeo de Ituano e pegue o meu vídeo do Ferroviário. Vocês vão ver que o aspecto, né, é totalmente diferente. Eu estava dando até uma olhada nesse vídeo agora há pouco e parecia que eu tinha, enfim, saído de uma guerra, de uma luta no jogo do Ituano. E o clima é totalmente diferente hoje aqui para falar um pouco desse jogo, que o São Paulo saiu vitorioso. E para dar um pouco de, vamos dizer assim, falar dessa vitória do São Paulo, que foi bem agradável nesse final de noite, eu vou seguir o mesmo padrão, né? Se você está chegando aqui, né? Esse é o segundo vídeo pós-jogo, então a gente segue sempre vamos dizer, um padrão, um roteirinho para você saber o que é que vai encontrar no canal. E eu vou começar primeiro falando de forma objetiva a impressão que eu tive nesse jogo, né? E o que eu achei dele, vamos dizer assim. Depois eu vou falar um pouco das questões de formação e das questões táticas, né? Se teve alguma variação do Rogério ao longo da partida, e já, vamos dizer assim, adianto que eu vi algumas. Por fim, e mostrando, complementando isso também, falar de como foi o primeiro e o segundo tempo, para depois a gente trazer os destaques, né? Os destaques de cada setor, defesa, meio campo e ataque, bem? Então, iniciando, a impressão que eu tenho, na verdade, ela resume em uma palavra, é que foi evolução, né? O São Paulo fez um jogo para regular de bom. Não dá para dizer que o São Paulo fez uma partida brilhante, mas dá para afirmar sim que houve evolução nesse jogo para o Ituano. É claro que qualquer análise que se faça aqui, ela vai ser influenciada primeiro porque os gols saíram tanto no início do primeiro tempo e muda o cenário e como a forma do Ferroviário e do São Paulo jogar, como também no início, o gol do São Paulo no início, o de empate no início do segundo tempo. Então acaba que essas análises elas ficam assim, vamos dizer assim, mais em virtude do que aconteceu, né, da partida. E nada que a gente imaginou ontem no pré-jogo, nem, vamos dizer assim, quase nada, né, ocorreu. Além disso, teve uma expulsão também, como a gente vai falar, e então isso muda também um pouco a característica. Mas de forma objetiva, foi evolução, o jogo de um bom, de regular para bom. Até porque o São Paulo ganhou com um jogador a menos. Nas questões táticas, né, o Rogério entrou com um sistema de 4-4-2. Quem viu meu vídeo ontem, né? E se você não viu, eu já convido a você ver o pré-jogo. Eu basicamente imaginei essa escalação, só que com peças diferentes, né? Por exemplo, ele entrou com dois volantes, ele entrou com o Mendes e com o Pablo Maia. Acho que foi interessante, eu vou falar um pouco nas análises dos tempos, porque deu liberdade para os laterais, então foi uma coisa interessante. E aí ele mudou, não entrou com três atacantes, ele botou dois meia, inclusive um meia atacante. Chegava no ataque, era o David, né? Para quem não sabe do David, eu fiz um vídeo também aqui que está dentro da playlist de contratação. O David já estreou hoje, né? Enfim, é o querido de Roger e inclusive marcou gol, a gente vai falar. Então, basicamente foi isso. Foi um esquema tático que fluiu bem no jogo, né? No segundo tempo, ele entrou com a mesma formação e depois fez algumas mudanças, né? Botando mais jogadores descansados, mas estabelecendo basicamente esse mesmo esquema de 4-4-2, sempre tendo algum um jogador mais defensivo até a expulsão do Pablo Maia, né? Que aí realmente ele teve que botar outros jogadores de outras características, mas sem abdicar da ofensividade. E aí vou falar um pouco justamente isso, do que foi o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo, o São Paulo leva logo um gol no início, e trazendo já o gol, foi uma bola cruzada, a zaga cortou, e ali vamos dizer assim, no rebote, eu acho que assim, início de jogo, o pessoal ainda estava um pouco desconcentrado, aquela primeira bola ali, ninguém do São Paulo conseguiu chegar. E teve um chute muito forte que na transmissão até o pessoal comentou um pouco do goleiro Rafael. Foi muito forte, mas eu achei que o goleiro Rafael ele não estava muito bem posicionado.
mas também não dá para culpar ele no gol, né? Isso é um ponto. E aí, depois do gol, o Ferroviário não criou nada e o São Paulo criou algumas jogadas. As jogadas vinham mais da lateral. Quando o São Paulo fazia esse balanço, começava a jogada na direita, terminava na esquerda, ou vice-versa, sempre acabava pegando os laterais, o Wellington e Igor Vinícius, com boas condições. E aí, como o Rogério, ele entrou no sistema de 4-4-2 e no meio ele botou o David e o Wellington Rato, tanto o David como o Wellington Rato, que eram meias, eles conseguiram, né, também se movimentar. Né? O do David mais para a esquerda, o Wellington Rato para a direita, mas teve jogadas, teve uma jogada até de perigo que o Wellington Rato apareceu em profundidade pela esquerda. Então isso eu gostei dessa movimentação no meio. E aí o São Paulo teve chance até de empatar no primeiro tempo. Uma finalização do Rato passou com perigo. E teve ainda outras chances também que o São Paulo criou que podia ter empatado. Mas acabou 1-0 para o Ferroviário. Nesse primeiro tempo, já o Pablo Maia, numa jogada de reclamação, levou o cartão amarelo. Quando foi para o segundo tempo, o Rogério não trocou o Pablo Maia. Eu acho que ali, pelo que já estava se apresentando, o Rogério podia ter trocado, podia já ter entrado com o Nestor, por exemplo, mas ele não trocou. E aí começa o segundo tempo, o São Paulo começa muito forte, virando, fazendo rodando a bola, encontrando sempre alguém livre, teve finalizações, várias finalizações, e numa jogada bem trabalhada, preciso falar isso, do Mendes, que foi o primeiro volante que jogou muito bem ali no meio, tanto fazendo a função que se espera dele, e chegou um pouco mais frente e enfiou para o Igor Vinícius, e o Igor Vinícius fez o cruzamento, e o David, né, o queridinho do Rogério, nunca critiquei, né, acabou fazendo o gol do São Paulo dentro da área. Quem viu o vídeo dele, o David, eu acho que o Rogério conseguiu colocar ele na melhor posição. Ele, onde se destacou bem no Fortaleza, foi pela esquerda, foi o que eu até falei isso bem no vídeo, mas ele chegando sempre na área. Se for para colocar o David como substituto do Caleri, ele não ia funcionar. E o Rogério entendeu isso. Até porque o Rogério, aparentemente, por tanta insistência, tanto pedido, entende o David bem, as características do David, por isso que gosta do estilo do jogo dele. E aí o David empata. Depois do empate, o São Paulo, né, não diminuiu um ritmo, começou um ritmo muito forte no segundo tempo, é normal. Até que o jogo ficou um pouco morno, a expulsão do Pablo Maia. Quando expulsou o Pablo Maia, né, aí vou ser sério que na minha cabeça ficou, o Rogério já podia ter mudado. Né? Foi uma falha do Rogério com a comissão. Até na transmissão comentaram que o auxiliar tinha dito, eu avisei, né, eu tinha alertado ele sobre isso. Mas acabou que não mudou. E aí o São Paulo, que estava bem até em cima, tinha diminuído um pouco o ritmo, né, fica um pouco, começa a sofrer um pouco o Ferroviário com um jogador a mais, e aí o Rogério muda. Ele botou Luan para dar mais gás ali no meio, ele botou Pedrinho, porque com um jogador a menos ele podia retrair um pouco, que foi o que foi feito, e deixar o Pedrinho para pegar com velocidade. Ele botou também o Nestor, um jogador ali no meio também com a característica de passe, que é uma das melhores características do Nestor. E botou o Galopo também, que era outro meio. O Nestor e o Galopo, eu tinha falado que eu tinha, no vídeo passado, que eu tinha entrado com eles. Acabou que o Rogério não, até pela expulsão do Pablo Maia, ele botou isso no segundo tempo. E o time do São Paulo, né, o jogo foi ficando um pouco morno, mas o time do São Paulo foi começando a criar chance. O Caleri pegou uma chance cara a cara com o goleiro, o campo estava muito encharcado, né? Quem viu, assistiu a partida, choveu muito na cidade, e o cara perdeu o gol, mas o São Paulo ainda começou a criar e tendo umas jogadas de perigo, principalmente isso, recuando um pouco mais, e quando saía tentando com toques e enfiando na velocidade ainda dos seus laterais. O Igor Vinícius já tinha sido substituído, entrou o Rafinha também, que eu esqueci. Nessa hora eu também não entendi porque o Rogério colocou o Rafinha. Foi antes se eu não me engano, da expulsão do Pablo Maia, e o que desmontou um pouco, acho que o Rogério pensava, mas a verdade é que o São Paulo pelo menos não sentiu o golpe da expulsão, e as mexidas do Rogério foi bem. O Rogério conseguiu ter uma leitura boa do jogo, isso é que é importante de falar para vocês. Até que já quase perto do final do jogo, o Pedrinho, que tinha entrado bem, já tinha criado uma chance na ponte, puxando para dentro da área, característica dele. Fez outra jogada muito bem, e o Caleri, assim,
É até difícil, a gente vai comentar um pouco dos destaques, não falar do Caleri, brigando o jogo todo, puxando. Essa própria jogada do gol, ele tinha puxado pelo lado direito do ataque do São Paulo, levou toda a defesa, deu uma segurada porque ele estava só, fez a jogada foi para a esquerda, né? O São Paulo fazendo esse balanço, foi para a esquerda e acabou que ele apareceu na área, cabeceou, né? E o Galopo fez o gol. Então, esse foi o cenário do jogo de primeiro e segundo tempo. O São Paulo jogou até melhor nos dois tempos, em virtude até do que das circunstâncias do jogo. Agora, em termos de destaque, vamos pontuar, né? A defesa. Eu acho que, eu vou até surpreender aqui na defesa, mas para mim o melhor foi o Rafael. Porque não dá para dizer que é falha no primeiro gol dele, mas teve uma bola quando estava 1-0 para o Ferroviário que o menino lá, o ex-presidente John Kennedy, ele entrou dentro da área, ia fintar ele e o Rafael, muito esperto, conseguiu defender. Se faz o segundo gol ali, acaba o jogo. Então, o primeiro gol, eu acho que ele podia, do Ferroviária, ele podia estar um pouco melhor posicionado para talvez tocar até na bola. Não fez, mas não é falha, mas ele foi muito bem no segundo tempo, evitando que saísse o segundo gol e, consequentemente, a derrota. Então, o destaque é o goleiro Rafael. No meio de campo, o destaque para mim é o Mendes, né? Desde que ele ficou em tempo, durante todo o tempo no jogo, ele fez o que se entende do que ele fazer, do que se pretende dele fazer. Tocar a bola, fechar bem o meio campo, tá indo na frente e voltando, e numa dessas idas à frente, ele conseguiu um passe para o Vinícius que depois foi gerar gol. Então, assim, tudo que a gente espera do Mendes, ele fez hoje, mesmo talvez não tendo nossas condições melhores, o time não estando tão entrosado, mas ele fez isso muito bem. Então, o melhor foi o Mendes. Sim, falando um pouco também dos que não foram bem, na defesa eu acho que, né, todo mundo foi relativamente bem. No começo ali o Alan Franco e o Ferrarese se enrolaram um pouco, não estão entrosados ainda, então não dá para dizer que não foi bem. Talvez o que a gente esperava mais é que o Alan Franco fosse saindo jogando mais com a bola, né? Mas o campo também não favoreceu. Então, assim, não dá para dizer que ninguém foi bem. No meio de campo, para mim, sem dúvida, quem não foi bem foi o Pablo Maia, né? Ele entrou bem e, assim, para o sistema defensivo até estava funcionando ali, mas não pode ser expulso. Se ele não estava aparecendo na frente, se ele não deu vamos dizer, esse a mais de poder ofensivo para o São Paulo, ele tinha que fazer bem a parte dele, que é a parte defensiva, mas ele foi expulso. Então, assim, não foi bem. E já no ataque, né, dos dois ali, no ataque eu vou até abrir uma exceção, né? Para mim, o Caleri foi muito bem, é o destaque por tudo que ele faz, né, no time de São Paulo. A liderança, até ali, liderança técnica, você vê o cara brigando o jogo 90 minutos e ainda acréscimo. Então, para mim, destaque foi o Caleri. Mas eu queria pontuar também aqui, não como destaque, mas o Wellington Rato foi muito bem também. É a segunda partida que o Wellington Rato vai muito bem. É um jogador que, assim, não veio tão badalado, né? Já com certa idade, mas jogando muito bem com a camisa do São Paulo, tá? Quem não foi bem, mais uma vez, foi o Luciano, né? Por mais que essa seja a posição dele, mas teve algumas chances que ele não conseguiu concluir bem em gol. E, enfim, começa o ano também não bem. Esse é o segundo jogo que o Luciano não vai bem, tá? E de forma geral, para mim, o destaque, aí talvez eu vá até surpreender aqui também, poderia ter sido o Caleri, o homem do jogo escolhido foi o Mendes pela transmissão, mas o destaque para mim, e aí não posso dizer, foi o Rogério Ceni. Não dá para dizer que o Rogério Ceni fez. Ele entrou com o time funcionou no primeiro tempo, mesmo levando o gol, e aí é coisa de jogo. E no segundo tempo ele fez mudanças que deixou o time no mesmo nível que estava bem ali, mas com jogadores ofensivos. Entrou com o Nestor, entrou com o Galo, então ele montou um sistema, botando o Luan ali na zaga e segurando até também com o Rafinha, e deixando só o Caleri, e também deixando o Pedrinho para puxar os contra-ataques. Ele montou um sistema que muito interessante, até pensando já que no que o Ferroviário fosse fazer, tipo, vamos dizer, uma armadilha. E acabou que foi premiado com um gol no final, com jogada até dos jogadores que ele colocou. Então, assim, não, é importante destacar que, assim, no último jogo até falei que o Rogério Ceni foi a decepção. Mas a gente, quando tiver que elogiar, tem que elogiar. Até porque capacidade o Rogério tem, né? O Rogério é um cara super inteligente.
né? Ele tem muito a evoluir, é claro, tem muito a evoluir, mas não dá para dizer que ele não tem capacidade. E quanto mais ele mostrar essa capacidade, melhor para a gente, torcedor de São Paulo, né? Porque com certeza a gente vai conseguir vitória. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. O vídeo ficou um pouquinho mais longo hoje, né? Peço que, se vocês gostarem dos comentários, curtam, né? E compartilhem com os amigos, né? Com os familiares, para que a gente possa, né, dar continuidade a esse projeto aqui. Vídeo provavelmente a gente vai ter, né, talvez no sábado, antes do jogo. São Paulo joga no domingo, se eu não me engano, mas joga no final de semana contra o Palmeiras. E aí a gente faz um vídeo da mesma forma, um pré-jogo e um pós-jogo. Tudo bem? Beleza? Um abraço e boa noite, pessoal.